Olá, professoras e professores! Hoje o nosso livro será Aquele Tombo que Eu Levei, do autor Tony Brandão. Contextualizando a obra e o autor. Aquele Tombo que Eu Levei teve sua primeira edição em 1991. O autor sabe cativar o público juvenil porque os temas de seus livros são os conflitos vividos pelos adolescentes. A história tem foco narrativo em primeira pessoa. Guto, um garoto popular, o melhor skatista do prédio e do bairro. Ele conta de forma espontânea e original sobre o maior tombo de sua vida e todas as consequências desses acontecimentos. Um garoto skatista de melhor qualidade, encantado também com o universo, usa o skate como objeto de poder para se lançar para a garotada, para as meninas, para ter poder junto aos amigos, para se exibir. Só que ele é um garotinho, tem 11 anos. Tem alguns episódios que se combinam em torno de um campeonato de skate. Ele leva um mega tombo, assim, se machuca inteiro, se rala todo, e aí ele fica meio cabisbaixo, aí tem um aniversário de uma menina que ele está meio interessado, aí ele vai mal numa prova, na segunda-feira, tira uma nota 2 numa prova de matemática. Ele entra pelo cano porque vai mal na prova e os pais aproveitam esse monte de episódio e falam, olha, então a partir de agora você está proibido de andar de skate. E tudo doía, mas nada doía como o que acabou de acontecer na vida dele. Então assim, o tombo que ele leva e o tombo do qual ele tem que se levantar é muito mais o tombo emocional, afetivo, do que o tombo físico que o cara levou na pista de skate. A narrativa foi leve, rápida, engraçada, no ritmo do esporte radical. O autor possibilita ao jovem refletir sobre como lidar com as dificuldades, os problemas do dia a dia e como se levantar das mais diversas quedas com que se depara na vida. Tony Brandão nasceu em São Paulo em 1960, onde vive até hoje. É um dos poucos autores multimídia do Brasil com projetos bem-sucedidos em literatura, teatro, televisão, cinema e internet. Criou roteiros para projetos como O Sítio do Pica-Pau Amarelo e para o canal internacional Nickelodeon. Também já recebeu vários prêmios como a PCA, da Associação Paulista de Críticos de Arte. A maioria de seus livros aborda com facilidade e muita competência temas contemporâneos sobre o comportamento dos jovens que agradam até mesmo a geração de globalizados e digitalizados. Motivações ao estudante para a leitura. Cada uma das histórias que lemos, ouvimos ou escrevemos é contada por um narrador. E o tipo faz toda a diferença na estruturação da história. Tony Brandão optou por construir sua narrativa tendo como narrador Guto, o garoto de 12 anos. Os acontecimentos, os fatos, os sentimentos são narrados sob a ótica do protagonista da história. O narrador-personagem é marcado por características subjetivas, de opiniões em relação aos fatos ocorridos e com uma grande carga emocional, com qualidades particulares. Se os fatos narrados fossem contados pela namorada do Guto, por exemplo, teríamos outra história. Justificativa. O livro se adequa aos alunos do 4º e 5º anos do ensino fundamental com o tema família, amigos e escola e o gênero romance. O aluno na faixa etária dos anos finais do ensino fundamental 1 será atraído pela curiosidade em descobrir, na progressão da narrativa, as impressões do personagem, seus sentimentos diante da situação de frustração vivida por ele, tão comuns na fase da adolescência, e refletir sobre seus próprios sentimentos. Será importante a percepção do leitor em relação às escolhas do autor, que fazem toda a diferença na obra, como a opção pelo narrador-personagem. A linguagem de Tony Brandão se aproxima bastante da realidade do aluno. Orientações de atividades. Vamos trabalhar a pré-leitura? Para o professor. A. Instigar a curiosidade do aluno para a leitura. B. Trabalhar o levantamento de hipóteses e o repertório do jovem leitor. Professor. É importante que o aluno justifique as suas escolhas oralmente e depois levante hipóteses sobre o enredo da história para o aluno. Antes de ler o livro, a partir do título e das ilustrações, levante hipóteses sobre a história vivida pelo protagonista. Como trabalhar durante a leitura? Para o professor. Professor,
É fundamental instigar o aluno a perceber as escolhas do autor em relação aos elementos da narrativa e a linguagem. Para o aluno: A. Conte como se fosse Sofia sobre o amor de Guto por ela. B. Acrescente mais 2 parágrafos ao capítulo 10, com a intenção de contar sobre os próximos dias de Guto. Lembre-se de contar como se fosse ele. Como trabalhar após a leitura? Para o professor: essas atividades têm a intenção de ampliar o repertório cultural do aluno, trabalhar a produção textual, a interação com outras disciplinas e provocar no aluno uma aproximação com contar histórias a partir de seu universo pessoal, promovendo a reflexão sobre sua própria vida. Para o aluno: A. Pesquise para conhecer outros livros escritos por Tony Brandão. Monte um painel com as capas. B. Elabore um texto com um foco narrativo em primeira pessoa em que o personagem vive uma situação de muito contentamento na escola. C. Elabore um outro texto com foco narrativo em primeira pessoa em que o personagem vive uma situação de frustração. Você também pode trabalhar essa obra em outras disciplinas, artes e educação física. Os temas principais dessa obra são comportamento e relacionamento afetivo.